Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pensador Calculista. Neste vídeo vamos ver um método de integração das frações elementares tipo 2 e 4 que vai facilitar bastante o trabalho de solução da integral. Honre-nos com seu like e sua inscrição se desejar cooperar para impulsionar o nosso trabalho. Muito bem, na verdade, o nosso trabalho maior será com a integração das frações parciais do tipo 4. Embora, é claro, esse método se aplica às duas frações que contêm raiz múltiplas no denominador. Muito bem, então vamos recordar como é que é o processo para entender essa metodologia. Vamos recordar como é o processo de solução desta integral, né? Então eu tenho aqui um polinômio de grau necessariamente inferior ao polinômio do denominador, que eu vou desdobrar, como já vimos no método tradicional, fazendo a minha escadinha aqui, ó, x² mais px mais q elevado a n, x² mais px mais q elevado a n menos 1, até atingir o grau 1 aqui da última integral. E no numerador, ax mais b, a1x mais b1, etc. Então aqui, a rigor, como todas essas integrais que têm um expoente diferente de 1 têm solução análoga, então a rigor eu só tenho dois tipos. Eu tenho o tipo onde o denominador não tem um expoente maior do que 1, e eu tenho o que tem um expoente diferente de 1. Este primeiro aqui não apresenta nenhum tipo de dificuldade. Por que não apresenta dificuldade? Porque já vimos na mudança de variável que podemos apelar para uma mudança específica, que é a mudança que contém os procedimentos do trinômio ax2 mais bx mais c. Então, este primeiro não nos incomoda. Vejamos o segundo. Muito bem. Então, a integral de ax mais b sobre x² mais px mais q. Então, já vimos também que eu tenho que forçar o aparecimento da derivada do denominador sobre o numerador. Portanto, ao colocar 2x mais p no numerador, eu tenho que trazer de volta o ax que aqui se encontrava, certo? Por isso eu multiplico por a sobre 2. Como eu acrescentei aqui ap sobre 2, eu retiro aqui do b que já existia, e esta integral vai se transformar em duas outras integrais, que são exatamente esta primeira e esta segunda. Observe que a constante não nos atrapalha. Esta primeira integral, novamente, não apresenta dificuldade, porque eu nomeio x² mais px mais q de u, du será 2x mais p dx, e isso vai dar du sobre u elevado a n, que é a primeira fórmula de integração imediata. Não apresenta nenhum tipo de dificuldade. Mas esta sim, tanto é que eu vou ter que apelar para um recurso. Então, primeiro completo o quadrado. Então, eu tenho aqui no denominador x menos p ao quadrado mais q menos p2 sobre 4. Chamo x menos p sobre 2 de t, dt igual a dx, e eu transformo esta integral em dt sobre t2 mais k2 elevado a n. Então, eu tenho esse artifício que já vimos, T2 mais K2 menos T2. Como sobrou um K2, eu divido por K2 aqui e desdobro. Adiante eu vou ver que esta primeira integral não precisa de atenção agora, porque haverá outras semelhantes, porque quando eu simplifico T2 mais K2 com T2 mais K2 elevado a n, eu transformo essa primeira integral numa integral inteiramente semelhante às que virão adiante. Então, meu problema é com esta segunda. Esta segunda, então, eu transformo nesta forma
e vou aplicar a integração aqui pelos métodos tradicionais, utilizando partes, etc. E então eu vejo que este método vai me conduzir a uma escada também, ou seja, eu resolvo o grau n e caio num termo que vai reduzir ao grau n menos 1, mais um outro termo que vai reduzir ao grau n menos 2, porque essas duas, isso aqui este termo veio de uma integral semelhante. Aqui só muda o expoente. E a última integral será a integral de dt sobre t2 mais k2, uma vez que a integração por partes vai descendo, ela é uma integral recorrente, ou seja, a primeira integral remete a uma segunda que depende da primeira e a terceira e assim sucessivamente. Então a última integral é uma integral de arco tangente que não vai merecer nenhum tipo de preocupação. Então aqui a gente observa que nas integrais intermediárias que são resolvidas, também aparece este termo, que é o termo elevado a n-1, elevado a n-2, até que se atinge o último termo, que é o termo que a gente falou, que são termos que não contêm mais expoente. Então, como eu tenho o grau n-1, o denominador comum de todos esses será o grau n-1, porque depois que eu resolvo a primeira integral, eu caio no grau n-1. Então, surge esta fórmula de integração aqui, que está sendo aqui destacada, onde eu tenho f sobre g dx igual a p sobre q mais a integral de m sobre n dx, onde g é um polinômio do tipo x menos a elevado a n, sozinho, ou x ao quadrado mais px mais q elevado a m, sozinho, ou uma combinação dos dois. O que importa é que é um polinômio com raízes múltiplas. F de x é necessariamente um polinômio de grau inferior a g de x, pertencendo ao integrando e eu tratando de uma integral de uma fração própria. Então, f tem que ser necessariamente de grau inferior a g. Q de x, como falamos, é um polinômio com um grau inferior a g. Por que um grau inferior a g? Porque na hora que eu começo o meu processo de integração, a primeira solução já cai um grau de elevação. Era elevado a n, passou a n-1. Portanto, o polinômio Q é um grau inferior ao polinômio g, que está ali dentro do sinal de integração, ou seja, que compõe o meu integrando. N, por outro lado, como vimos, eu realizo várias integrais e a última integral que sobra é uma integral que contém no denominador um polinômio que não possui multiplicidade, ou seja, são raízes simples. Então, n não contém multiplicidade, não contém expoente. E os dois polinômios que estão no numerador, p e m, são um grau inferior a q e um grau inferior a n. Muito bem, então vejamos aqui um exemplo. Integral de dx sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado. Observe que x ao cubo menos 1 ao quadrado é x menos 1 ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Então, o que dissemos? O polinômio Q é um grau inferior ao polinômio G. Se aqui fosse x menos 1 ao cubo, x ao quadrado mais x mais 1 ao cubo, este polinômio seria x menos 1 ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Portanto, seria do grau 2. Né? O grau que tiver g, eu tiro um grau
E se fossem x menos 1 e x ao quadrado mais x mais 1 de graus diferentes, eu abato um grau de x menos 1 e um grau de x ao quadrado mais x mais 1. Muito bem. Só que neste caso, como o grau dos dois é igual a 2, então este ficou do grau 1, e o polinômio do denominador do meu integrando vai ser de grau 1 também, portanto vai ser igual a quê? Mas isso é uma coincidência, certo? Então a integral de dx sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado, então como dissemos aqui, ó, x ao cubo menos 1 elevado a 1, porque o grau é uma vez inferior ao grau aqui de dentro. Este grau é 2, este aqui será 1, certo? E aqui é simples, não tem multiplicidade, então aqui tem que ser x ao cubo menos 1, na verdade, certo? Aqui está errado. Copiei errado, me perdoem. Certo? Então eu vou derivar ambos os membros. Então, eu tenho a derivada de uma integral é igual a integrando, tá certo? E aqui é a derivada de um quociente. Aqui a derivada da integral é igual a integrando. Eu desenvolvo, não vou perder tempo nisso aqui, porque já vimos isso em um outro vídeo. E vou determinar estas 6 equações. Com essas 6 equações, posso determinar as minhas constantes e agora sim desenvolver a minha integral como integral de dx sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado é menos x sobre 3 dividido por x ao cubo menos 1 menos a integral de 2/3, certo? De x menos 1, x ao quadrado mais x mais 1 dx. Esta integral agora, eu posso recorrer aos métodos que já vimos. Vou separar em a dividido por x menos 1, portanto, a dividido por x menos 1, mais bx mais c dividido por x ao quadrado mais x mais 1. Ao fazer isso, eu determino A, B e C e chego à solução da minha integral, que aqui embaixo está. Então, este é o método proposto para a solução de um problema que vimos num outro vídeo que é suficientemente complexo. Então, aí está um bom instrumento para integrar estes tipos de frações parciais que vão nos requerer um grande trabalho se não optarmos por este método, ok?